Já pensou se os cirurgiões tivessem um superpoder? Tipo a habilidade de enxergar dentro do corpo humano, em tempo real, no meio de uma cirurgia. Bom, hoje a gente vai mergulhar na tecnologia que fez exatamente isso virar realidade. Estou falando do arco cirúrgico, ou, como todo mundo conhece, o arco em C. Para a gente entender o tamanho dessa invenção, é preciso voltar um pouquinho no tempo e pensar num desafio gigantesco. Pensa só na complexidade de uma cirurgia. Como que os médicos conseguiam guiar um instrumento, colocar um parafuso no lugar certo ou navegar por artérias e veias com precisão total, sem enxergar direito o que estavam fazendo? Por muito, muito tempo, era uma cirurgia feita quase que às cegas, que dependia demais da habilidade, do tato do cirurgião. Essa analogia é perfeita, né? Ela mostra bem o perigo da coisa. Operar sem essa visão em tempo real era um risco enorme. Aumentava muito a chance de um erro e, claro, acabava forçando cirurgias bem mais invasivas, com cortes maiores, só para o cirurgião conseguir enxergar o campo de trabalho. E foi aí que a coisa começou a mudar. A solução para esse dilema todo veio com uma invenção que foi, sem exagero, revolucionária. Foi ela que finalmente deu aos cirurgiões aquela visão de raio-x que eles tanto precisavam. Então a tecnologia por trás do arco em C se chama fluoroscopia. E o que é isso? Pensa assim, um raio-x normal é como tirar uma foto, uma imagem estática. Já a fluoroscopia é como gravar um vídeo, ela cria um filme contínuo, ao vivo, e é isso que permite que a equipe médica veja tudo se mexendo lá dentro. Ossos, instrumentos, contrastes, tudo em tempo real num monitor. E essa tecnologia não surgiu do nada, ela tem uma história. Tudo começou lá em 1955 com o primeiro modelo da Philips. Mas a grande virada de chave, o momento uau, veio em 1957, quando conseguiram jogar essas imagens num monitor de TV. De lá para cá, a evolução foi absurda, e hoje os equipamentos são verdadeiras maravilhas digitais, super precisos. E olha só essa comparação, impressionante ver a evolução. De um lado, o primeiro modelo lá de 1955. Do outro, um aparelho super moderno. A diferença é gritante. E não é só no visual, não. Isso aí reflete décadas de muito avanço tecnológico que resultaram em imagens muito mais nítidas, doses de radiação bem menores e, claro, funções que eram impensáveis naquela época. Tá, mas como é que essa máquina funciona na prática? Vamos dar uma olhada na anatomia dela para entender o segredo por trás de todo esse poder. O nome, claro, já entrega o jogo. Vem desse formato de C. E a lógica é bem inteligente. Numa ponta fica a fonte que emite os raios X. Na outra ponta fica o detector que captura a imagem. E esse design em C é simplesmente genial, porque permite que o equipamento gire e se mova ao redor do paciente, pegando imagens de vários ângulos diferentes, sem ficar no caminho da equipe cirúrgica. Ok, agora que a gente já entendeu como a máquina é, vamos ver o que ela é capaz de fazer. Como é que ela transformou a medicina na prática? A versatilidade do arco em C é uma coisa impressionante. Na ortopedia, por exemplo, ele é fundamental para alinhar fraturas com perfeição. Já na cirurgia vascular e na cardiologia, ele é o guia para catéteres e stents. Na urologia, ajuda a achar e quebrar pedras nos rins. Resumindo, é uma ferramenta que se tornou simplesmente indispensável em um monte de especialidades médicas. E os equipamentos de hoje em dia vêm com umas funções que são de cair o queixo. Uma delas é a subtração digital. Funciona assim, o software tira uma primeira imagem, uma máscara. Depois, com um contraste já injetado, ele basicamente apaga tudo que é osso e estrutura fixa da imagem. O que sobra? Uma visão limpinha, perfeita, só dos vasos sanguíneos. Para procedimentos vasculares, isso é fantástico. E não para por aí. Tem outra função chamada Road Mapping. Pensa nela como um verdadeiro GPS para o cirurgião. O aparelho congela a imagem dos vasos já com contraste e a sobrepõe na tela. Com esse mapa, o cirurgião consegue guiar o catéter com uma segurança e uma precisão absurdas. É literalmente como ter um GPS navegando dentro do corpo do paciente. E o resultado de tudo isso na prática é o que a gente está vendo aqui. Instrumentos colocando pinos no osso quebrado com uma precisão milimétrica. Cada movimento é guiado em tempo real. Isso permite que a cirurgia seja minimamente invasiva, feita por um cortezinho pequeno, em vez daquela incisão enorme e muito mais traumática de antigamente. Mas nem tudo são flores. Todo esse poder vem com uma responsabilidade muito grande. Afinal, o arco em C funciona com raio-x. E isso significa exposição à radiação ionizante. Um perigo que a gente não vê, não sente, mas que está ali. Exato. O mesmo poder que dá essa visão incrível através da pele também traz riscos se não for muito bem controlado. Por isso, a proteção radiológica não é um detalhe, é uma parte essencial do uso do arco em C.
E essa proteção vale para o paciente e, claro, para toda a equipe médica na sala. E esse gráfico aqui mostra um ponto importantíssimo. A dose de radiação não é a mesma para todo mundo que está ali na sala. Quem está mais perto do paciente e do feixe de raio-x, ou seja, o cirurgião e o assistente, acaba recebendo a maior carga de radiação. E o perigo não é só aquele feixe direto de raio-x, viu? Quando esse feixe atinge o paciente, a radiação se espalha para todo lado. É o que a gente chama de radiação espalhada. É por causa dela que existe uma zona de segurança e todo mundo que estiver a menos de 2 metros da máquina precisa obrigatoriamente usar proteção. Felizmente, para lidar com esse risco invisível, existem 3 princípios básicos, 3 regras de ouro da segurança radiológica que todo mundo precisa seguir à risca. E essas regras são bem simples e muito eficazes. A primeira, tempo. Usar o raio-x só pelo tempo estritamente necessário, de preferência com pulsos curtos, em vez de um feixe contínuo. A segunda, distância. Ficar o mais longe possível da fonte de radiação. A distância é sua amiga aqui. E a terceira, blindagem, que é basicamente usar todos os equipamentos de proteção, sempre. E olha, essa blindagem faz uma diferença absurda. Os equipamentos de proteção, como o avental de chumbo, o protetor de tireoide, os óculos especiais, tudo isso pode reduzir a dose de radiação que a equipe recebe em até 16 vezes. É como se fosse a armadura dos profissionais de saúde na era da cirurgia moderna. Então, o balanço final é este. Apesar dos riscos que existem e precisam ser gerenciados, o arco em C é uma ferramenta que transforma a medicina. Ele é a chave para a cirurgia minimamente invasiva, e isso significa cortes menores, menos dano aos tecidos, menos sangramento. E para o paciente? O resultado é menos dor, uma recuperação muito, mas muito mais rápida e menos tempo no hospital. O arco incissé é, no fim das contas, um exemplo fantástico desse equilíbrio entre poder tecnológico e segurança humana. E isso faz a gente pensar, né? Qual será o próximo passo? Conforme a tecnologia avança, como é que a gente vai continuar aprimorando a precisão na medicina, ao mesmo tempo em que garantimos a segurança de todo mundo dentro da sala de cirurgia? Fica aí a reflexão sobre o futuro da medicina.